Seja bem-vinda novamente ao Diário de Eva. Estamos aqui toda quarta-feira, 2 horas da tarde. Pelo menos a gente tenta, né, pá? Sim. 2 horas a gente tenta tá aqui. Agora a gente vai voltar de vez. A gente já passou um tempinho fora, já teve o mês de julho de férias e agora a gente tá de volta ininterruptamente. Ó, falando bonito já, entendeu? Ela já abriu o dicionário pra começar a falar palavras difíceis aqui no Diário de Eva. Assim, dentro da vontade do Senhor, né? Se ele quiser que a gente pare, a gente para. Se vocês também quiserem que a gente pare, a gente para. Aí a gente para, né? Fazer o quê? Mas eu acho que não, hein? O público tá aqui, tem conversado com a gente um pouquinho nas redes sociais, falado que tá sendo uma bênção. E na quarta passada deu um problema técnico. Então, eu falei certo? Técnico. Falou, Técnico. Acho que eu falei. Vai que saiu errado aí, né? Mas aí deu um probleminha e saiu na quinta-feira. Então, sempre que tiver algum problema, algum percalço e tal, a gente vai colocar no Instagram, tá? Então, segue lá, @diariode.eva, que aí você vai estar a par de tudo que acontece nos bastidores. Exatamente. E a pergunta que não quer calar. Qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tema de interesse da grande maioria das mulheres, né? E falar digo até que sobre... dos homens. Também, ou assim, também, né? Também dos homens. Mas a gente vai falar, como nosso programa é para mulheres, né? A gente vai falar o quanto isso nos afeta, que é a beleza, né? Será que a beleza importa? Qual que é a beleza que importa de fato, né? Exatamente. Então, a questão é a beleza que a Bíblia fala pra gente. Às vezes a gente vê várias mulheres nas escrituras sendo citadas pela sua beleza, né? A beleza importa pra Deus, a beleza exterior. A gente precisa... A ideia hoje aqui é a gente colocar na balança, né? Nós, como mulheres, a gente deve sim se importar com o nosso cuidado, com a nossa aparência, mas qual será que é o limite, né? Aí a gente, como tema, a gente trouxe, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Então, vamos falar sobre isso. A gente quer a opinião de vocês, a gente quer que vocês escrevam aí já se de fato a beleza importa, o quanto vocês se preocupam com isso, se isso é um problema pra vocês, se vocês não estão nem aí pra nada. Eu nasci incrível, não quero nem saber, sou ótima. Ou se você se preocupa muito com isso. E é um ponto interessante da gente conversar, porque esse tema é meio rusgoso no meio, até mesmo no meio cristão, né? Porque se a gente fala muito a favor da beleza externa, a gente é muito vaidosa. Ou a gente pode cair no, não, é só o interior, aí... Fica toda largada. A pessoa anda num depila o sovaco, né? Ai, não. Vira quase uma feminista. Aí fica difícil. Então a gente tá aqui pra conversar numa perspectiva que a gente tentou trazer mais da palavra, né? Da perspectiva de como Deus enxerga e não da perspectiva dos nossos achismos, né? Porque a gente tem gostos pessoais. O que eu gosto e acho bonito é lógico, né? Beleza não é relativa. Mas o que eu gosto e acho bonito em algumas coisas podem não ser o que a Paola gosta e acho bonito em outras, enfim. Mas... Sim. E assim, na verdade, o que a gente vai começar a trazer para a discussão de hoje é que todas nós, quando olhamos no espelho, fala que não. Todas nós, quando a gente olha no espelho, tem alguma coisa que a gente gostaria de mudar. Às vezes o cabelo, às vezes a pele, isso em qualquer fase da nossa vida, né? Às vezes você tá ali na gravidez, inchada, às vezes você tá simplesmente envelhecendo, vendo os sinais aparecendo, os cabelos brancos surgindo. Às vezes você tem alguma luta específica de algo ali, né, que não saiu como você gostaria. Então a gente precisa pensar o quanto de dedicação essas mudanças que a gente, né, gostaria de fazer em nós, né, para nos sentirmos mais bonitas, elas devem ter do nosso tempo, né, da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos. É interessante, até pra gente pensar o tanto de tempo que a gente gasta e o tanto de esforço que a gente dá para essas coisas em relação às coisas da beleza interna, né? Quanto tempo que eu passo com Deus? E quanto tempo que eu passo em devocional ou me preparando emocionalmente, cuidando da minha saúde emocional, espiritual, cuidando da minha vida com Deus. E o quanto que eu tenho dado de importância pra isso, né? Pra ser uma mulher piedosa, já que a palavra fala que a beleza
vem da mulher piedosa, né? A piedade é uma beleza para a mulher. E esse assunto precisa ser tratado porque a gente sabe, a gente não pode negar isso, de quanto a beleza, ela impacta, né, na sociedade, onde você chega, você faz diferença a forma como você está, a sua beleza, né? E isso não é de hoje, né? Isso, desde o período bíblico, a gente vê as mulheres sendo citadas pela sua beleza, né? A gente tem até, colocou umas aqui, Raquel, a gente, né, conhece aquele famoso amor à primeira vista, né? Esther, Abigail, são citadas como mulheres bonitas, né? E outras são conhecidas pela sua beleza enquanto aparência não muito bonita, como Lia, né? Então a gente sabe que essa questão da aparência física, ela é citada na Bíblia, não é algo ignorado, né? E ao mesmo tempo, a gente também tem mulheres que foram muito importantes, né, na Bíblia, em que sua aparência física não tem nenhuma descrição, Não tem citação, não né? tá falando se ela era bonita, se ela era feia, mas ela tem outros atributos que são citadas, como Raabe e Ruth, por exemplo. Exatamente. A gente geralmente conclui que Ruth era bonita, né? Mas não diz isso em lugar nenhum. Mas a gente acha que acaba achando ela bonita, né? Pela postura, Pela né? Pelo postura caráter. dela, pelo caráter dela. Boaz a admira muito, né? Então acho que as pessoas concluem, ela devia ser bonita simplesmente porque ele ficou surpreso, né? Dela querer casar com ele. Mas às vezes podia ser ali só uma questão de idade mesmo, né? Dela ser muito mais nova que ele, ou ele ser muito horroroso. Ou ele. N suposições existem sobre isso, mas a questão é que a beleza de. A forma física de Ruth não é citada, a gente não sabe. Então, a gente precisa parar para pensar no que a gente tem dedicado mais o nosso tempo. Apesar de sabendo que a beleza impacta e importa, e que a beleza interior também importa, como que a gente põe isso na balança? E é interessante porque, no final das contas, quando a gente pra analisar tudo isso, né? Beleza exterior. A gente tava até conversando antes aqui, porque a gente viu uns vídeos no Instagram e a gente até comentou com umas mulheres aqui da igreja de umas meninas que caíram numa trollagem do namorado, marido, enfim. E aí elas se mostram totalmente histéricas, assim. E elas eram lindas fisicamente, né? Elas eram lindas, só que a atitude delas de histeria era muito feio. E aí você acaba achando que a pessoa é feia, porque, nossa, que posicionamento feio, né? E aí a gente tava conversando disso, de como o interior impacta o exterior, né? E como a gente ter um interior bem cuidado impacta na nossa visibilidade, né? Como que é um cartão de visita uma mulher educada, uma mulher mansa, humilde, enfim, a gente vai chegar nessa parte, né? Mas como que isso impacta nos nossos relacionamentos? Às vezes a mulher, à primeira vista, ela vai ser uma pessoa muito simples e tudo bem, mas quando você conhece o caráter dela, ela se torna uma pessoa extravagante, assim, uma pessoa que você admira, né? E acha linda. Sim, aquela pessoa que chega e traz um impacto diferente, né? Não só pela sua forma física, ou só pelo seu cabelo bem cuidado, pelas suas roupas super bem alinhadas, mas sabe o coração alegre e a formoseia o rosto? É Exatamente. basicamente isso que esse texto diz. E aí, me fala aqui nos comentários qual desse perfil você prefere. Você prefere ser uma mulher bonita fisicamente no padrão, né, de beleza da sociedade, mas histérica, Nossa, ou você chata, tem que escolher? ou vai saber, né? A gente precisa conhecer o nosso público. Ou você prefere ser uma mulher que a primeira impressão é mais simples, mas depois que a pessoa é um bom vinho. Amiga, quem vai fazer essa escolha? Gente. Dependendo dessa escolha, a gente conversa, se faz um aconselhamento. Todo mundo diz assim, não, se eu conseguisse o corpo que eu queria, né? Aquela coisa que às vezes as pessoas brincam, né? Assim, que você não sou feia, eu sou pobre, né? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo pra fazer todos os procedimentos estéticos e ficasse maravilhosa, eu ia ser super humilde. Eu ia ser humilde. Incrível, se eu tivesse o olho verde que meu pai e minha mãe têm, eu ia ser Deus muito sabe, humilde. né, amiga, todas as coisas. Deus sabe, obviamente. Não posso chorar. Bom, e aí seguindo, o texto que a gente vai usar aqui como base é um texto clássico, né? Um texto que todas já conhecem de cor, espero eu, que é 1 Pedro 3,
que é aquele texto que vai falar sobre como uma mulher deve se portar quando seu marido não é crente. E aí a gente tem, nesse texto, pontos muito importantes sobre o que Deus admira numa mulher, né? Sobre o que é importante para uma mulher. E ele vai fazer esse contraponto entre, né, o adorno, as tranças e as questões externas versus as questões internas. Eu vou ler o texto, então. E aí a gente vai falar dele parte por parte. Igualmente, 1 Pedro 3:1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar seu comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Nossa, já começa começa aí, né? dando uma série de atributos que é muito difícil da gente ter, né? Um ponto muito importante dessa mulher aqui que dá testemunho pro seu próprio marido é que essa beleza, né, ela tá muito mais ligada, ela está, na verdade, muito mais não, ela está ligada ao comportamento, né? Então é uma coisa que tem a ver com as suas ações, né? Ele falou aqui, né, seu comportamento honesto, cheio de temor. Agora vem o tema do dia. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Gente. Gente. Sobe a régua, né? Sim. Que é muito fácil a gente olhar lá pras redes sociais, ver o padrão de beleza das mulheres e falar assim, eu só não sou desse padrão porque eu não tenho dinheiro. Aí você lê as escrituras e você fala, por que eu não tô nesse padrão? Né? Se a gente tem todas as ferramentas em Cristo, a gente tem tudo que é necessário para uma vida de piedade, como fala lá em Efésios. A gente não tem uma desculpa para falar assim, mas Deus não disponibilizou isso aqui para mim. Ele disponibilizou sim, a gente que é negligente, né, com a nossa beleza interior. Exatamente. Mas dentro desse, acho que a gente pode já começar falando desses primeiros pontos, dentro desse trechinho que eu li, né, sobre essa questão do exterior versus o interior, né? Aqui no versículo 3, ele coloca que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças, cabelos, joias, ouros, vestidos finos. Ops, meu texto fugiu. Vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior. Esse ponto aqui é muito importante pra gente pensar, porque muitas mulheres também pegam esse texto pra falar que a gente não tem que se cuidar. Ou, pior ainda, que é pecado se cuidar. Pecado, Paulo, você tá de trança, viu? Inclusive, tem algumas igrejas que usam de textos como esse pra falar que a mulher não pode, né, N coisas, né? Depilar, se maquiar, fazer a unha. Não pode usar trança. Não pode cortar o cabelo, não pode usar nada. brinco. Não pode, exatamente. E não é sobre isso que Pedro está falando aqui. Na verdade, ele está colocando uma questão, aspectos de prioridade aqui. A sua Até porque... beleza não deve estar nisso. Não significa que você não pode. Até porque ele cita, tipo, joias, aí ele cita roupa. Se ele tá falando que não pode usar joias, então ele tá falando que não pode usar roupa também. Então não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Na verdade, ele tá falando que a sua beleza não pode estar galgada nisso, não pode estar deitada nisso, apoiada nisso. Só que aí ele vai falar sobre o seu ser interior, né? É aquilo que só Deus tá vendo. É algo oculto, né? O seu ser, aquilo que tá dentro de você. E a gente tem que dar esse valor pra... Porque Deus tá falando que é o valor que a mulher tem que ter, né? E a gente negligencia isso porque a gente acha que não é prioridade, né? E aí, no final das contas, se tá na agenda do Senhor, deveria estar na nossa agenda. Se tá no nível de prioridade que Ele requer da gente, então isso deveria ser uma prioridade nossa. Então, pensar nesses pontos. Não é que eu não vou usar joia, mas eu não posso... não é que eu não vou usar maquiagem, mas eu não posso passar 5 horas do meu dia me maquiando, né? Pensa na porção de tempo que Deus tem te dado você usar para essas coisas, né? O nível de prioridade que a gente tem falado agora. Sim, a ideia é você pensar o quanto você tem se preocupado com o seu caráter,
né? O quanto você tem se preocupado com esse espírito que ele cita aqui, né? Esse espírito de conduta de uma pessoa, de uma mulher honesta, cheia de temor. Então, você está se preocupando com isso? Ou às vezes a sua busca pela beleza física tem atrapalhado, inclusive, a sua busca por uma beleza interior. Então, a ideia é para onde você está correndo, né? Você está Uhum. correndo atrás do quê? O quanto você está preocupada em confessar os seus pecados, em mudar o seu caminho, em pedir perdão para as pessoas que você magoa, o quanto você está preocupada em agradar a Deus em primeiro lugar, ou as pessoas que estão ao seu redor, ou você quer tanto ser elogiada, pelo seu físico, o quanto tempo que você gasta na academia, ou que não é também errado você frequentar, obviamente. Você cuidar do seu corpo é importante, mas como o templo do Espírito Santo, né? E com você cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, significa que você está preocupada com a habitação do Espírito em você. E não E, simplesmente com uma carcaça. e como serviço, né? Uhum. Ter essa questão de que eu não tô fazendo pra mim. É o que o mundo prega muito hoje, de você tem que fazer pra você, porque você tem que se amar, você merece, você tem que se mimar. E no final das contas, a gente não tem que se adornar como um fim em si mesmo. Como que, ai, é pra mim, é porque eu quero me sentir linda. É bom a gente se sentir bonita, é bom a gente se olhar no espelho e ser agradável aos nossos olhos. Mas a finalidade é muito mais do que isso, né? Pra glória de Deus, porque o templo dele, eu pertenço a ele, eu sou propriedade de Deus. Então eu tenho que servir a ele através da minha beleza e eu tenho que servir ao meu próximo. É extensão pro meu marido, pros meus filhos, né? Tem até uma mulher que a gente segue nas redes sociais, que é a Luna, e ela fala sobre esse processo de beleza na manhã dela, por exemplo, que ela se maquia antes das filhas dela acordar. E as filhas dela já vêm, né? Tipo, nossa mãe, você tá bonita. Ela, estou bonita pra vocês, né? Pra servir, pra passar o dia e ser contemplada e dar exemplo pras filhas dela, né? Pro marido dela se sentir bem, pra gerar esse conforto dentro de casa. Assim como a gente limpa a nossa casa, a gente cuida das nossas coisas. É lógico que você não vai passar 3 horas se maquiando de manhã. Você vai acordar às 5 horas da manhã pra sua filha acordar 8 e te ver maquiada. Mas só o fato de você realçar a beleza que você já tem com alguma coisa, né? E tudo bem, né? É bom que a gente faça isso com as motivações certas. É bom que a gente faça isso tendo em vista a glória de Deus e o serviço ao próximo. E não como uma motivação egoísta, né? De eu vou malhar pra entrar no shape. Eu vou me maquiar pra ficar parecida com a atriz X e angariar muitos elogios. Ou eu vou me maquiar pra arranjar um marido como, sei lá, Brad Pitt. Nossa, Chegar nesse nível, né? De Angelina otimismo Jolie. é tudo, né, gente? Ilusão também, né? Uhum. Mas esse é um ponto importante da gente pensar também. Se você está preocupada só com o seu exterior, que tipo de pessoa você está querendo atrair, né? Você falou Brad Pitt, a gente brincou de ser otimista, mas, meu, que tipo de cara ele é, né? Vamos pensar, né? Exatamente. Então, se você é uma mulher preocupada simplesmente com a sua beleza física, você pode até atrair os olhares de muitos homens, né? Mas se você pensar num homem piedoso com quem você queira se casar, a gente espera, né, que ele queira muito mais do que um corpo bonito, né? Uhum. Infelizmente, não é sempre isso que a gente vê, não é mesmo? Mas a gente precisa confiar de que um verdadeiro homem de Deus está em busca de uma verdadeira mulher de Deus, né? Então, se a sua maior preocupação hoje é ficar linda e maravilhosa por fora, né? Para que os olhares masculinos caiam sobre você, talvez você esteja se preocupando com uma coisa que é Uhum. tão passageira e que vai atrair pessoas tão fúteis, né? Que provavelmente você não vai querer essas pessoas ao seu lado a longo prazo, Uhum. né? Se você é casada e você tá preocupada só com isso, provavelmente seu marido espera mais de você, né? Ele quer uma boa companhia, ele quer uma mulher temente ao Senhor, né? Se for um homem crente, né? Se ele provavelmente quer uma mulher de espírito manso e tranquilo, né? Que tema a Deus acima de todas as coisas. E se ele não é,
cristão, a gente já tem o primeiro versículo aqui que diz muito claramente que não é a sua aparência física, né, que vai fazer Redimir o cara, que né? vai muito pelo contrário, né? Não é pelo contrário, na verdade, mas é, são outras coisas que vão aproximar esse seu marido que não conhece a Deus do Senhor, né? Outros lugares que você precisa se dedicar. E esse é o ponto importante para a gente pensar é o que você tem perseguido, né? O que você tem, onde você tem gastado mais do seu tempo, né? Nas suas devocionais ou simplesmente, né? Maquiagem, cabelo, cabeleireiro. Eu sei que mulher, eu já passei, a gente passa às vezes 4 horas em cabeleireiro. Ou quanto de dinheiro a gente gasta com isso, né? E às vezes a gente não quer investir um pouco mais de dinheiro num curso que vai ajudar a gente no ministério, por exemplo, né? Ou N coisas. Não quer gastar tempo fazendo a tarefa do aconselhamento bíblico e assim por diante. Eu acho que eu tava lembrando aqui agora de uma experiência que a gente teve, inclusive. Não sei se eu poderia estar contando isso aqui agora. Mandar pelo WhatsApp, eu decido. Mas é porque a gente já escutou um comentário, né? Era inclusive a gente produzindo conteúdo pro Diário de Eva, mas a gente já escutou um comentário. Já, vocês estão solteiras porque vocês são muito crentes, ficando andando com a Bíblia debaixo do braço, fazendo esses programas de feminilidade pra mulher. Pois é. Aí vocês estão solteiras por causa disso. E aí a gente mas, peraí, mas homem não gosta disso não, vai, sei lá, vai se arrumar. Não, não foi nem se arrumar, foi tipo, põe umas roupas mais. Chamativas. É. A gente com as Foi o camisetas com a gola conselho que a aqui. gente recebeu. Pra gente Pois ser é. mais. Vou ser bem sincera, era tipo mais sexy, assim. Eu que assim, tá. E é um líder, gente. Para, Pausa. Letícia, vamos. Segue. Mas enfim, Então, mas o que eu queria dizer com esse comentário era que às vezes a gente tem esse pressuposto, né? a gente cai nesse tipo de armadilha. De achar que se fosse Eu acho que eu tenho que ser um pouquinho mais tcharanã. mais padrão do mundo, né? As coisas, nossa, a gente ia atrair pessoas XYZ, o marido ia gostar mais de mim se eu fosse assim, isso. A não ser que ele seja viciado em pornografia, pode ser? E aí a gente Aí já é um tem perigo. um outro problema, porque você nunca vai satisfazer Na verdade, a o que ele tendência é espera. só piorar, né? Exatamente. Porque começa aqui, mas termina lá. Você se colocar na posição de instrumento para alimentar esse vício, não vai melhorar seu casamento, não vai salvar seu casamento, E vai muito destruir pelo sua vida contrário. espiritual, né? Procurem ajuda. Pausa. Dentro do tema. Pausa Um dentro dia a do gente tema. fala sobre isso aqui no diário. Vamos falar muito em breve. Bom, próximo ponto é... Uma coisa importante que o Piper falou que a gente estava pesquisando, foi uma coisa muito legal, que ele foca nessa parte do texto, que ele fala que do ser interior, né? Ele bate muito nessa tecla que essa ideia do ser interior é a parte escondida, é a parte que só Deus a vê. pessoa oculta, né? Exatamente. Ele bate na tecla de que a gente não é um corpo, a gente é uma pessoa. É muito mais legal a gente cuidar da pessoa do que cuidar da carcaça. Tipo, o seu corpo não é algo para ser decorado. Então, a gente precisa pensar, nós como mulheres, num aspecto global da coisa, né? O que é ser mulher, biblicamente falando? É ser bonita, esse aspecto de se preocupar com a beleza é muito feminino mesmo. Só que isso, dentro, né, até das coisas que a gente pesquisou, a gente achou um texto muito legal que a menina fala sobre isso tem que ser um hobby pra gente, não uma necessidade. É um hobby feminino se preocupar com isso, sabe? Mas não pode ser uma necessidade pra gente, assim, algo, eu preciso disso, eu preciso ter roupas novas o tempo inteiro, eu preciso gastar rios de dinheiro no cabeleireiro, eu preciso de maquiagens importadas. Eu não saio se não for maquiado. Exatamente. Se isso é uma necessidade, é hora de você parar pra pensar, você não é um corpo, uma carcaça, uma boneca. E a sua identidade não tá nesses adornos que você usa, né? A sua Exatamente. identidade Tá no oculto. tá no oculto. Exatamente. E esse oculto bem cuidado é que vai dar frutos Vai florescer, e né? vai florescer, exatamente. E aí a gente vai pro outro ponto que vai falar, que é tipo só resposta sobre isso. Cultive o seu coração.
É isso que importa para Deus, e acho que ele deixa muito claro isso na Bíblia inteira, né? O que importa para ele é um coração quebrantado, Uhum. né? Um coração de uma mulher piedosa, um coração de uma mulher que ama seu marido e seus filhos e que busca amar seu marido e seus filhos da maneira Uhum. correta, amá-lo acima de todas as coisas e assim por diante. Eu acho que isso entra muito naquele tema que a gente começou o diário, né, aqui, de Deus ser a nossa única plateia, né? Uhum. Então, no final das contas, qual que é a matemática que a gente tem que fazer, né? O que eu tô fazendo tem sido tem recebido elogio do Senhor, ou eu tô fazendo isso para receber elogio dos homens, Uhum. né? Então, pode ser que você passar um monte de maquiagem, demorou horas fazendo isso, passar horas na academia, devotar 90% do seu tempo para sua aparência física externa, realmente traga bastantes elogios para você e você se sinta bem com isso. Mas será que é isso realmente que você quer? Ou você quer passar horas devotando tempo ao Senhor, construindo esse espírito humilde, essa mansidão, essa honestidade que ele espera e que ele deseja que você tenha, essa piedade que ele deseja da filha dele, e você recebe uma admiração do próprio Deus, né? Dele te construindo esse caráter em você. Então a gente tem que ver que, na verdade, a matemática não bate quando a gente quer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente quer agradar os homens e agradar a Deus. Não tô falando que você não vai se arrumar, né? A gente tá falando isso desde o começo, né? Faça isso, se arrume, mas dê a prioridade certa e tenha a sua plateia como uma plateia única que é o Senhor. Né? Que a gente tenha isso. Não tô falando isso só pra você, que na verdade isso é pra mim também. Pra nós, gente, a luta é grande. A luta é grande. A luta é grande. Raramente você olha no espelho e você fala assim, nossa, Senhor, eu tô bonita pro A Senhor. gente vive na balança entre largar tudo e falar assim, quer saber? Não vou nem fazer minha unha mais. Porque é cansativo, vocês sabem disso. Toda semana. Gente, é cansativo, tem que fazer a unha toda semana. Não é só fazer a unha, né? A Preguiça unha de do limpar o unha do rosto de pé, noite. fazer skincare e hidratar o Hidratar o cabelo e cabelo. seguir o cronograma. Gente, dá muito trabalho. Sim, e isso não é pra você ser uma pessoa largada, né? Não é esse o Até ponto. que é outro ponto, né? Se você Uhum. é uma pessoa largada, você tá agindo com desleixo com aquilo que a gente chamou de templo de Deus. Sim, e você tá ignorando um impacto que pode ser importante. Se você é uma pessoa que chega bem arrumada nos lugares, tudo bem, você pode ter um primeiro impacto superficial, mas você pode usar isso para poder levar a algo muito mais profundo, que é o que tá no seu coração, né? Mostrar a beleza que te levou a ter essa beleza exterior, Usar né? essa beleza exterior como um instrumento e não como fim em si mesmo, né? Então, aí, um outro ponto importante, eu acho que aqui pega todas nós mulheres, que é a questão do envelhecimento, né? Assim, isso afeta todas nós, a gente vai ver sinais, tô vendo já, alguns pés de Eu vejo que galinha. tem eu tenho marca de Ai, tinha que ser expressão. Eu tenho marca de expressão. Que bom, né, É que eu gente? faço muita careta. Não vamos falar de idade aqui, de bobagem. Mas a ideia uma das coisas importantes desse texto é que ele fala assim. Nananana, Ele fala isso, gente. nananana, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças dos cabelos, joias, ouro, vestido fino, mas que a beleza seja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, não envelhece, né? Exatamente. Se você cuida do seu espírito, essa beleza ela é permanente, né? Ela não acaba. Ou seja, você não precisa se preocupar se você tem 40, 50, 60, 70 anos, né? A ideia é que você, na verdade, se você ama o Senhor, com mais tempo de convivência com Ele, você fique mais bonita ainda, né? Você se torne uma senhora lindíssima, porque você se parece mais e mais com o Senhor. Então, do que você tá buscando, né? Essa beleza é imperecível. Acho que esse é o ponto, né? Uhum. Se parecer mais com o Senhor. Sim. E como a gente não vê ele, então só pode ser uma coisa Sim. interna. E essa beleza exterior, gente,
que a gente pode buscar e tá buscando, nanã, a única coisa é ela vai passar, né? A maquiagem você vai lavar antes de dormir. E é você ter segurança nisso. De que mesmo que vai passar, ok, Sim, vai passar. E é isso. o corpo é E você vai corruptível. envelhecer e tá ok, entendeu? E as coisas vão cair, e ok. A gravidade vai agir, A vai agir. gravidade vai agir. E tudo bem, porque a sua beleza, aquilo que importa, aquilo que agrada ao Senhor, tá dentro. E aí ninguém mexe. Aí não tem como mexer mesmo. Sim. E aí a gente tá caminhando já pro final para falar de um ponto importante. Tá, então o que que você quer dizer com esse interior bonito? O que que é esse interior bonito, né? Caça o coração. Essa é a melhor parte, A eu gente acho. falou 1000 vezes, olha pro interior, olha pro interior e o que que isso significa, né? O texto de. Acho que é a partir do versículo 5, se eu não me engano. Uhum, Que ele fala sobre essa beleza imperecível, né? Que ela é permanente. uhum. De um espírito manso e quieto. É, ele fala sobre humildade, sobre mansidão. Que eu acho que volta lá naquele tema que a gente falou no comecinho, né? Da diferença entre a mulher histérica e a mulher mansa, né? Sim. Qual delas emite mais beleza? Qual delas emite o caráter de Deus? No E, versículo 2 a gente vê o comportamento honesto, né? Essa questão da honestidade. e ele bate nessa tecla, né? Uhum. De honestidade, mansidão, quietude. E aí, pá, o que você acha que significa isso? De você ser quieta, mansa, porque parece que tá mandando a mulher ficar quieta, assim, não se mexe. Então, na verdade, essa questão do espírito manso é muito bonita a forma como ele coloca, né? Porque ele vai colocar em contrapontos, né? Ele coloca que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças, joias e ouros, vestidos finos, mas que ela esteja no seu ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aí, né, vou trazer o Piper aqui, meu amigo, para falar, né, sobre isso, que a gente tá usando um texto dele. E ele ainda lança essa pergunta, né, pra, pra gente, assim. Às vezes ser uma mulher quieta não soa muito bem pra você, né? Você pensa, então você quer dizer o quê? Que eu tenho que ser quieta pra ser uma mulher bonita? Então já era pra mim. E se isso, né, se isso pra você soa ruim, então pense na questão da tranquilidade e da mansidão, né? E esse espírito manso, esse espírito tranquilo, e às vezes a gente ainda assim pensa assim, então é uma mulher meio parada, né? Eu não sou meio assim, parada, sou meio agitada. Mas ele faz você pensar muito nessa questão de pensar num. Nossa, pensar numa questão, pensar várias vezes. Mas ele faz você pensar nessa questão de olhar para um rio tranquilo. O que que é um rio tranquilo e o que que ele transmite para você? Você tem paz quando você senta do lado de um rio tranquilo. Você gosta de olhar as águas calmas, correndo calmamente assim, e você. Porque te traz paz. Então, a ideia é você pensar se você é esse tipo de mulher, sabe? Esse tipo de mulher tranquila, mansa, como você reage às adversidades da sua vida, como você reage aos seus temores, aos seus medos, às suas inseguranças. E aí a gente entra na receita para esse espírito manso e tranquilo, que é o descansar em Deus. Né? Você só consegue ter esse espírito manso e tranquilo quando você descansa em Deus. Uma mulher tranquila, ela não teme as adversidades. E eu fiquei muito preocupada com isso. Sei lá, isso você fica, nossa, acho que eu tô longe desse parâmetro. Exatamente. Por mais que a gente às vezes pense numa mulher que não é mansa, uma mulher gritando, às vezes falando alto, às vezes irritadiça. E não é disso que ele tá falando. Ele tá falando de uma mulher ansiosa, né? Uma mulher Preocupada, né? preocupada, o tempo inteiro perturbada por conta das aflições, por causa dos medos, por causa das ansiedades. E na verdade, ele tá te chamando para descansar nele, né? Para confiar nele, né? É que é bonito ver isso porque não é uma pessoa cega, não é uma mulher cega para as dificuldades da vida, Uhum. né? Até porque Pedro falou que ela é honesta. Então, se você for honesta o suficiente, você vai ver a realidade Sim. como ela é, mesmo que ela seja dura. A questão é olhar para essa realidade e confiar plenamente na soberania de Deus, e confiar no seu Deus, e descansar no seu Deus. Uhum. Entender a sua posição diante disso.
você não é a pessoa que vai promover a solução, né? Sim. Quem vai promover a solução é o próprio Deus. E aí você confia nele. E a gente vê ele cita, né? Porque assim, lá em 1 Pedro 3,5, né? Porque assim se adornavam, ó como essas mulheres do passado se adornavam. Porque assim se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Então, as mulheres do passado que esperavam no Senhor, elas cultivavam esse espírito manso e tranquilo. E aí tem um trecho que ele coloca aqui, né? Estamos confiando em Deus e é por isso que temos paz. E podemos ser mansos e tranquilos e quietos, e não perturbados, ansiosos, irritados ou frenéticos. Acho que a sociedade nos é, chama muito pra esse frenesi, né? Tipo, a mulher moderna, ela tem que ser, meu Deus, faz tudo ao mesmo tempo, A empoderada, gira vários centralizadora. pratos, ela cuida dos filhos, do marido, cozinha, e ela, aliás, ela não precisa de marido porque ela é autossuficiente. Então, ela é uma mulher, assim, frenética, gente. E a gente sabe Ela que não ninguém dá para. conta, né? Ela tá sempre ansiosa, ela tá sempre cheia de coisa pra fazer, ela tá sempre tendo que falar assim pra todo mundo. Será que é isso que Deus espera da gente? Será que a gente tá, mesmo tendo que fazer tudo isso, olhando pra quem de fato importa? E descansando nele, eu acho que esse é o ideal, esse é o principal. A gente tá descansando no Senhor pra poder ter essa tranquilidade no trato com as pessoas, essa tranquilidade. Será que as pessoas estão olhando pra gente e vendo a paz que excede todo entendimento? Né? Acho que é E um ponto importante pra gente pensar como beleza feminina, né? A gente às vezes não justamente. pensa nisso como beleza, né? Porque as mulheres hoje em dia estão falando muito que a beleza tá no sexy, né? Que nem a gente já ouviu em algumas igrejas por aí. É, que a beleza tá nessa parte sexual, na sensualidade, e não nessa questão da mansidão. Inclusive, hoje em dia é considerado que as mulheres bonitas são aquelas que são né, mais Ativas demais. atiradas, né, mais pra frente, Que entre toma aspas, que tomam iniciativa. iniciativa, que se vestem de um jeito provocativo, então elas são mais bonitas. É. É. A Bíblia não diz isso, gente. Olha só, a gente acabou de ler. Mas é. Mas eu acho que isso do descansar é tanto né, o final do caminho, como o meio e o começo também. Porque quando Uhum, você tá descansado em Deus e você vive isso no seu interior, isso é passado pro seu exterior. uhum, Você vai se olhar no espelho, você não vai se sentir conturbada, porque, meu Deus, eu sou horrível e. Não, tudo bem, tem coisas que eu não gosto em uhum. mim e. Não, mas eu tô bem, tá tranquilo. Foi isso que Deus me deu e eu vou trabalhar pra ser bonita pra Ele. E eu vou trabalhar Exatamente. nessa beleza física também de uma forma equilibrada, Uhum, pra que isso melhore. sim. E isso trazer paz pra você. Tipo, isso ter paz em você. Isso não pode ser um motivo de tirar do eixo, de tirar do equilíbrio. De Uhum. tirar a gente. A gente tem essa propensão, né? A gente, meu, tem coisa que às vezes eu me olho no espelho eu falo, isso aqui, amanhã isso aqui vai sair. Uhum. Aquela gordurinha, aquele pneuzinho. Amanhã isso aqui não vai estar mais aqui. Mês que Nossa. vem não vai estar mais. E aí a gente fica, às vezes, numa loucura. E é muito bom quando você entende que do jeito que você é, com a saúde que você tem, com a pessoa que você é, como o Piper fala, né? A pessoa como estrutura, como um conjunto de coisas, glorifica a Deus e pode servir a Deus, pode servir a igreja do jeito que você é hoje, Uhum. né? E isso é importante, da gente olhar para nosso estado hoje e não ficar ansiosa para como pode ser amanhã e não ficar olhando para o passado de nossa, eu era assim, mas você olhar para o seu corpo hoje e falar, nossa, hoje eu posso servir a igreja com a saúde que eu tenho. Uhum. Hoje eu posso servir ao Senhor, hoje eu posso ficar mais bonita com uma base e um pó e, obviamente, muito tempo com Deus. Sim, exatamente. Você pode tornar a sua beleza interior algo visível para as pessoas, Uhum. né? Né, chegando no final mesmo, a gente precisa colocar esse ponto de que você ser uma mulher tranquila e mansa não significa que você não seja uma mulher forte,
né? Uma mulher com força. Muito pelo contrário, aqui na continuação do texto, vai continuar falando de Sara como um grande exemplo pra gente, né? No versículo 6 diz assim: Foi o que Sara fez, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, ou seja, ela era uma mulher submissa, da qual vocês se tornaram filhas praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então, ela era uma mulher que não temia perturbação alguma, porque ela confiava no Senhor. Isso é força, né? Uhum. O descanso gera força. Exatamente. Então, a ideia é a gente pensar que você confia no Senhor, descansa nele e age com tranquilidade, porque você confia nele. Não porque você simplesmente é resignada com a situação. Muito pelo contrário. Ah, eu tô aqui é assim mesmo a Indiferente, vida. né? A vida é isso mesmo, paciência. Não é isso. Essa beleza tá numa força que, meu, vai mover montanhas, né? Mas com tranquilidade, com mansidão, Mas né? é como diz em Isaías, acho que é Isaías 60, eu acho. Que Deus fala que no descanso e na tranquilidade, no descanso e na confiança, é que tá a salvação de vocês. Uhum, E eu acho que é justamente isso, de a gente descansa, a gente confia e a gente se tranquiliza nele. uhum, Esse descanso, esse repouso não tá numa coisa dentro de nós ou externa a nós, mas tá nele, né? uhum, E é nessa atitude que tá a nossa salvação. sim. E aí, pra gente finalizar, vamos para o encerramento. E a mensagem que a gente quer deixar para vocês é exatamente essa: sua beleza não está nos olhos de quem vê, mas está nos olhos de Cristo. Então, olhe para quem de fato conhece o seu coração. Se preocupe com o olhar de Cristo para você e o resto vai fluir, vai frutificar e vai atrair quem de fato tem que ser atraído, né? Então, que esse cuidado com a aparência física seja só um hobby mesmo, né? Seja um hobby feminino, seja algo para esconder as imperfeições, às vezes, da queda mesmo, aquela olheira do cansaço, né? Realçar o Da que a gente já fadiga. tem, né? Realçar exatamente a beleza que a gente já tem, não aquele me cobrir de pancake na cara pra ser uma outra pessoa, né? Tem gente que faz milagres, inclusive com maquiagem. Você vê aqueles vídeos de japonesa que elas pegam um negócio assim, é outra É pessoa. outra pessoa, e sim, ok, né? Cada um usa a Com sua a sua- estratégia, né? cada um com seus atributos. Mas a ideia de hoje era a gente falar sobre isso, né? Você parar para olhar para o seu coração e pensar com que você tem se preocupado de verdade quando a gente fala sobre beleza, né? Sobre o impacto da beleza na vida dos outros. Que beleza você está querendo levar para outras pessoas? O que tem tomado mais seu tempo, levado seu dinheiro? E se você está de fato se preocupando com a beleza física, né? Porque as preocupações do Senhor conosco vão além, né? Ele se preocupa com o nosso coração, com a transformação do nosso coração e com nos moldar a sermos mais parecidos com Ele. Exatamente. Então, eu espero que tenha sido edificante pra você, assim como tem sido pra gente esse tema. E Piper, ele nunca vai ver isso, Lindíssimo. provavelmente, talvez só na glória, mas você tem ajudado muita gente. Sempre. Tem E mais um outro texto aqui de uma mulher que eu não lembro o nome dela, que feio, não lembro do Piper, não lembro da mulher, mas tudo bem. então, é isso. Nosso programa fica por aqui hoje, mais A gente pode quarta-feira. até colocar os textos na descrição do vídeo, né, no YouTube, mas Podemos. só se vocês comentarem e falarem que querem, aí a gente coloca. A gente coloca. Senão eu não vou colocar. E a gente facilita muito, porque olha, é só você colocar o translate lá e aí você lê em Pra português. gente é assim também. É isso aí, gente. Mulheres, muito obrigada por ficarem até aqui, até o final do Diário de Eva. Compartilhe esse vídeo com quem você acha importante. Mostra pro seu marido. Converse com ele sobre isso, né? Tenha boas conversas a respeito desse tema com as mulheres que você acompanha, com as moças que você Com acompanha. suas filhas, com as suas filhas. amigas, Exatamente. É importante isso. com a sua igreja. Isso é um tema de discipulado. Com certeza. Muito importante. Então, a gente fica por aqui, mas quarta-feira a gente volta com mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.